Tá gravando e fala, fãs de futebol, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Newsfoot. E hoje a gente decidiu separar para vocês uma lista com 10 jogadores brasileiros que saíram muito baratos daqui do Brasil para a Europa. Seu time teve alguma promessa nesse século aqui e você viu que foi vendido muito barato e você achava que valia mais? Então talvez ele esteja aqui na lista, hein? Então segue aqui comigo no vídeo e vamos ver o que tá aqui. Oi, eu sou o João Vitor e vamos falar de futebol. Começando aqui já em 10º lugar, a gente tem o pombo mais querido da nação e o mais querido do mundo. A gente está falando dele, o Richarlison. O Richarlison saiu aqui do Brasil e foi para o Watford por 12,5 milhões de euros. Mas você pensa, pô, era um jogador novo assim, será que não tá bom 12,5 milhões de euros para um clube brasileiro? Não, porque o Richarlison jogou muita bola no América, tanto que se destacou e foi vendido para o Fluminense. E logo em seguida ele jogou bastante no Fluminense e só não ganhou nada porque o time do Fluminense era horroroso. Mas que o Richarlison estava jogando muito lá, ele estava jogando. Só que aí o Fluminense, como é um péssimo negociador, decidiu vender ele lá para a Europa e a gente esperava que ele valesse um pouco mais, só que saiu infelizmente só por 12,5 milhões de euros. Já em nono lugar, a gente tem o último jogador brasileiro a ser o melhor do mundo. A gente está falando dele, o nosso queridíssimo Kaká. O Kaká foi vendido para o Milan em 2003 por 8,5 milhões de euros. Só que o Kaká já tinha se destacado muito pelo São Paulo, era um dos principais jogadores do mundo, estava jogando tanta bola que ele foi convocado para aquela seleção de 2002, a última seleção brasileira a ser campeão do mundo. Ou seja, o Kaká já tinha um currículo extenso, era um dos principais jogadores do São Paulo e foi vendido para um dos gigantes europeus por um valor muito baixo, né? 8,5 milhões de euros para um jogador como o Kaká era bem abaixo da média. O São Paulo pegou o Kaká no colo, vem cá, Kaká, e entregou para o Milan, porque pelo amor de Deus, estava muito barato. Já em oitavo lugar, a gente tem o goleiro Alisson, que se destacou bastante no Internacional e também chegou a ser convocado para a seleção brasileira jogando ainda no Internacional, algo que é raro a gente ver um jogador em território nacional nos dias de hoje, porque isso é em meados de 2013, 14 e 15, mais ou menos quando ele foi vendido. Então é raro a gente ver um jogador ir para a seleção jogando aqui no Brasil. Aí o Alisson foi vendido para a Roma em 2015 por 8 milhões, sendo que ele já tinha se concretizado no gol do Internacional, vinha tendo boas atuações e foi lá para a Europa ser reserva lá na Roma. Só que você pensa, pô, 8 milhões de euros por um goleiro tá um valor justo. Não, porque você pega quando o Alisson foi vendido da Roma para o Liverpool por 62 milhões de euros, o goleiro mais caro da história e atualmente é considerado o melhor goleiro do mundo. Então se você faz essa comparação do que está acontecendo com a vida do Alisson no gol hoje, como ele está se destacando e o valor que foi pago por ele do Liverpool para a Roma, você vê como é que ele foi barato quando ele saiu do Internacional, né? Porque 8 milhões de euros para o cara se tornar o melhor jogador do mundo e o goleiro mais caro da história é muito barato. Já em sétimo lugar, a gente tem o Fluminense aparecendo novamente na lista. Eles realmente não sabem negociar, só sabem dar tapetão, né? E a gente está falando agora do Marcelo. Ele foi vendido para o Real Madrid por 6,5 milhões de euros. Só que você pensa, pô, na época valia dinheiro, né? Por um lateral esquerdo, ele ainda era um jogador jovem, não ganhou nada com o Fluminense, então os clubes não iam pagar muito. Errado, porque o Marcelo chegou no Real Madrid para substituir um dos principais jogadores da equipe e um dos maiores nomes do futebol mundial na história. A gente está falando do Roberto Carlos. O Marcelo chegou lá em Madrid para substituir a lateral esquerda e ele conseguiu substituir. Ou seja, se chega um time da Europa e quer substituir um dos principais jogadores e vem pega uma promessa do Brasil e leva por 6,5 milhões de euros, tá pagando muito barato, né? E agora a gente vê como o Marcelo jogou, foi durante anos o melhor lateral esquerdo do mundo. Então o Fluminense fez um péssimo negócio vendendo o Marcelo por esse valor. Podia ter tentado segurar, ou o Marcelo se concretizar mais como jogador e vender mais caro, ou pedir mais caro para o Real Madrid. E eu acho que o Real Madrid ia pagar, né? Porque estava querendo substituir o jogador brasileiro por outro brasileiro. Então a gente tá aí o resultado e a gente viu a história que o Marcelo fez. Agora, em sexto lugar, a gente tem um jogador que não era muito amado pela torcida do São Paulo, mas quem entendia um pouco de futebol via o futuro que esse jogador tinha. A gente está falando do Casemiro. O Casemiro, a torcida do São Paulo não gostava, mas se você olhasse assim, pera, esse jogador tem futuro. Esse cara sabe jogar na volância. Enquanto isso, ele ficava um pouquinho na sombra do Lucas, mas o time do São Paulo não soube dar destaque para duas promessas, né? Deu destaque só para uma e acabou não lucrando com a outra. O Casemiro foi vendido para o time B do Real Madrid por 6 milhões de euros. Só que você pensa, o cara tá indo para o time B, velho. E 6 milhões de euros é muito para jogar no segundo time do clube.
O cara jogou tanto no time B que foi pro time A do Real Madrid e agora é titular absoluto, é um dos pilares do clube, é um dos pilares da seleção brasileira, ganhou tudo que foi possível com o Real Madrid, o cara tem um currículo extenso lá no Real. Então, a gente viu a história que o Casemiro fez e você vê que pagar 6 milhões de euros para um jogador, ele saiu de graça do São Paulo, né? O São Paulo realmente novamente não soube fazer um bom negócio com uma das promessas. A única que a gente viu nesse século ter sido boa foi o Lucas Moura, que saiu com um valor caro, acabou não se concretizando, mas agora tá voltando ao seu grande futebol. Então, não é parabéns pro São Paulo, né? Foi uma merda isso aí, saiu de graça o Casemiro. E chegamos aqui da metade do nosso vídeo. Se você tá gostando da nossa lista e quer continuar vendo ela aqui, então vamos fazer isso aqui rapidão, né? Tá comigo? Então, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e ativa o sininho. E bora continuar essa lista aqui, porque hoje ela tá foda, viu? Em quinto lugar, a gente tem o Douglas Costa, um clássico jogador brasileiro, canhoto, driblador, ponta direita, que estava brilhando no Grêmio, estava mostrando muito futebol. Aí nisso o Shakhtar Donetsk viu uma oportunidade. Chegou lá no Grêmio, é o seguinte, Grêmio, vou pagar 6 milhões nele. E o Grêmio, em vez de negociar, aceitou, vendeu para o Shakhtar por 6 milhões e logo depois o Shakhtar vendeu para o Bayern de Munique por 35 milhões de euros. Então, foi um ótimo negócio do Shakhtar e um péssimo negócio do Grêmio, né? Porque 6 milhões para 35 milhões é uma diferença absurda. E perto do nosso pódio, em quarto lugar, a gente tem um dos principais jogadores do PSG, um dos melhores volantes do mundo e um dos principais da seleção brasileira. A gente tá falando dele, do Marquinhos. Ele saiu do Corinthians como uma promessa ainda, não teve muitas oportunidades no profissional, mas aí você pensa, tá, então ele não merece estar nessa lista porque ele não teve muita oportunidade para mostrar o futebol. Errado, né, cara? Porque a gente tá falando do Marquinhos, o cara tá jogando muita bola, foi vendido por 5,7 milhões de euros, chegou no PSG, se concretizou, deixou de ser promessa e virou jogador. O cara tá jogando muito, só falta um elenco do PSG para poder ajudar ele ali, para ele poder se ajeitar, né? Porque isso aí não tem como a gente colocar na culpa do Marquinhos, nem do Neymar e de outro jogador. Aí falando aqui ainda da nossa lista, cara, o Marquinhos tá jogando muita bola, joga muita bola na seleção, toda a Europa admira a visão técnica que o Marquinhos tem e o tempo de reação que ele demonstra no time do PSG. Então 5,7 milhões de euros foi muito barato para um jogador do calibre dele, né? Pelo amor de Deus. E no nosso pódio, em terceiro lugar, a gente tem um jogador, um dos mais queridos da nação brasileira. A gente tá falando do Didico, o Adriano Imperador. Ele saiu do Flamengo em 2001 para ir para a Inter de Milão por 5 milhões de euros. Aí você pensa, um cara forte, que corria pra caramba, marcava muito gol com aquela canhotinha, sair por 5 milhões de euros. Foi um péssimo negócio lá do Flamengo. Horroroso. E a gente tá vendo que os clubes do Rio não sabem negociar, né? O Fluminense já apareceu 2 vezes aqui na lista. Agora o Flamengo, então, tá uma bosta. Agora o Didico jogava muita bola, cara. O cara mostrou seu bom futebol. Infelizmente foi atingido por uma depressão profunda ainda na Itália. Mas mesmo antes disso, ele mostrou o seu futebol, voltou pro Brasil e mostrou por que ele tinha ido pra Itália, cara. E jogou muita bola aqui no Brasil em 2009 e praticamente deu um brasileirão para o Flamengo. E em 2001 teve vendido ele por 5 milhões de euros, deu praticamente de graça para o clube italiano, né? Agora, em segundo lugar, a gente tem a maior revelação do Vasco no século XXI. A gente está falando do Felipe Coutinho, que foi vendido para a Inter de Milão por apenas 3,8 milhões de euros. Aí eu te pergunto, um clube pega a sua maior promessa, aquele que estava se comparando com o Neymar na época, como todos os especialistas colocavam, e vende ele por esse preço. Deu de graça para a Inter de Milão. E depois a Inter vendeu para o Liverpool, e aí todo mundo sabe a história que ele fez, né? Jogou muito, quase foi campeão da Champions jogando naquele clube. Era o principal jogador do Liverpool naquela época. E foi negociado para o Barcelona, no clube que ele está atualmente, por 145 milhões de euros, sendo um dos jogadores mais caros da história. Foi muito dinheiro. Aí eu te pergunto, o que é 145 milhões de euros perto de 3,8? Tem um abismo de diferença aí na quantidade de grana que foi envolvida aí, né? Então o Vasco fez um péssimo negócio, enquanto o Liverpool e a Inter de Milão fizeram um ótimo negócio com o Coutinho. Atualmente ele é titular absoluto no Barcelona, um dos maiores clubes do mundo, e titular na maior seleção da história, que é a seleção brasileira. E em primeiro lugar, o nosso prêmio de pior negócio já feito na história aqui do Brasileirão vai para o Fluminense, né? É o terceiro negócio mal sucedido aqui, já pode até pedir música no Fantástico, porque o Fluminense é horroroso negociando. E agora a gente está falando do Fabinho, que na época
não era o titular absoluto, mas já era um bom jogador e já era uma promessa, era promissor o jogador. E hoje é um dos principais jogadores do Liverpool, é um dos nomes de confiança do Klopp, e o único que não vê o bom futebol dele é o Tite, né? Mas a gente tá vendo como é que o Tite tá sendo horroroso na seleção, então vamos continuar falando aqui de negócios. O Fabinho saiu do Fluminense por 2 milhões de euros para o Rio Ave de Portugal. Só que o Fluminense conseguiu receber apenas 1 milhão de euros porque tinha 50% dos direitos do jogador. E na época que o Fabinho jogava no Fluminense, eles pagavam um mês de salário do Fred. Pra você ver como é que foi um negócio muito baixo, foi horroroso. Ainda mais vendendo para um clube europeu, né? Negociar 2 milhões de euros num jogador e receber apenas 1 milhão de euros, então isso aí foi uma bosta, né, Fluminense? Pelo amor de Deus. Por isso que o seu negócio é mexer com um tapetão e rebaixar a Portuguesa, não é vender jogador, e por isso que tá na fase que tá, né? E chegamos ao final de mais um vídeo. O vídeo de hoje foi top, né? Tava incrível. Então, se você quer ver o melhor disso aqui, o melhor do Newsfoot, você quer ver seu time, não nessa lista, né? Porque essa lista aqui, pro seu time era horrorosa, mas uma lista melhor que essa, então segue aqui no Newsfoot, se inscreve, deixa o seu joinha, compartilha com seus amigos e ativa o sininho. Continua vendo os vídeos do Newsfoot, porque você vai ver vídeo do seu time, vai ver vídeo do seu rival se ferrando, a gente vai falar tudo sobre futebol aqui. E aqui do meu lado direito, do meu lado esquerdo, você vai ver o card de uma playlist e também o card de um vídeo para poder assistir e de se inscrever no canal. Então continua aqui do Newsfoot, porque a gente tem vídeo muito bom. Então até a próxima, tchau, tchau!